Dar continuidade então ao nosso estudo sobre a relevância da Palavra de Deus para as nossas vidas. E nós estamos tentando entender por meio da Palavra porque um livro tão antigo é tão importante e tão relevante para nós. Nós falamos sobre criação e nós consideramos várias coisas sobre criação. Hoje falaremos sobre queda e o nosso objetivo ainda é falar sobre redenção e consumação. Esses 4 temas centrais das Escrituras, eles de alguma maneira resumem para nós toda a história bíblica e nós podemos, por meio do entendimento dele, alicerçar a nossa compreensão bíblica como um todo. Hoje falaremos então sobre queda e eu quero começar no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, onde nos diz o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós conhecemos a história e o meu objetivo não é fazer uma análise completa dessa narrativa. O meu objetivo também não é expor verso a verso e sim considerar algumas verdades, tá? Então nós não vamos ficar tão presos à narrativa como um todo, e sim alguns versos centrais. Nesse texto, por exemplo, nós podemos entender aqui que Deus é um Deus legislador. Deus é um Deus legislador, ou seja, Ele determina o seu padrão no mundo. Deus não criou o mundo para deixar que o mundo exista por sua própria conta, determine os seus próprios valores, os seus próprios padrões. Deus, Ele vem e determina o seu próprio padrão para a sua criação. Ele é um Deus legislador. Ele é um Deus legislador. E a ordem que Deus dá, então, ela é direta. O homem não deveria comer de um determinado fruto que pertencia a uma determinada árvore que estava no centro do jardim. O texto continua, vai narrar sobre a criação da mulher. Nós não vamos abordar isso no momento. E eu quero ir para o versículo 25 agora, onde diz o seguinte: Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, onde vai narrar a queda propriamente dito, outra narrativa que nós conhecemos, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Uma palavra, um verbo muito comum de nós enxergarmos na narrativa bíblica de Gênesis até aqui, é o verbo dizer. Ele vai aparecer várias vezes no texto, Deus dizendo coisas, o homem dizendo coisas, e aqui nós vamos ter a presença desse verbo novamente. Percebam, Deus disse, e quando Deus diz, as coisas são criadas. Deus, Ele disse e falou consigo mesmo. Deus, Ele disse e se comunicou com o homem disse e se comunicou com Deus. O homem e mulher disseram coisas e se comunicaram entre si. Nada mais na criação de Deus era dotado de criação, da capacidade de comunicação, da capacidade de dizer coisas. Mas nesse texto, o texto começa dizendo o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher. Percebam, nós temos uma serpente dizendo coisas, mas serpentes não falam. É algo completamente contrário ao natural do que Deus criou, uma serpente falando. E essa serpente começa a conversar com a mulher, começa um diálogo com a mulher, e é algo estranho, algo diferente do natural de Deus. E olhem o que a serpente fala para a mulher então. É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Percebam o contraponto, a serpente dizendo e questionando a respeito do que Deus disse. Continuemos, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher então responde à pergunta da serpente e demonstra que ela tem entendimento a respeito da lei de Deus. Deus, o legislador. Ela tem entendimento do padrão de Deus. Certo? Inclusive, ela tem entendimento da punição que Deus havia dito, do castigo que Deus havia dito, da consequência que Deus havia determinado para a desobediência do seu padrão, da sua lei. Verso 4, então, aqui a negação dessa consequência que foi a palavra de Deus, pela serpente. Olha só, então, a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. A serpente nega completamente a autoridade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Ela nega completamente que existiria tal consequência para a quebra, para a desobediência da lei do Senhor. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, certamente vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Agora ela diz que Deus, na verdade, ele está escondendo algo. Deus, na verdade, ele está mentindo, porque ele não quer que o homem se torne como ele.
Ele não quer que o homem se torne tão poderoso, tão conhecedor como ele. Deus, na verdade, estaria tentando inibir o homem da sua capacidade, porque ele queria continuar sendo Deus sozinho. Essa é a proposta da serpente, tá bom? Essa é a proposta da serpente. E percebam o que nós podemos aprender nesse texto. Nós vemos a presença de uma influência contrária à palavra de Deus. Uma influência contrária à palavra de Deus. E vemos ainda uma inversão da primazia, ou seja, uma inversão do valor da palavra de Deus. A primeira palavra a ser ouvida é a da serpente. A segunda palavra a ser ouvida no texto é a da mulher, como nós vamos ver na sequência da narrativa. E por último, né, a palavra de Deus fica em último lugar. Ou seja, há uma inversão de valores aqui, há uma inversão da prioridade que o homem dá à palavra de Deus, aos conselhos, à influência que ele escuta. Notem, com isso nós podemos fazer a seguinte aplicação para as nossas vidas. Nós somos seres influenciáveis. Na verdade, nós aprendemos com os nossos relacionamentos, nós aprendemos com o nosso dia a dia, com a nossa existência na realidade, no mundo que nós vivemos. E nós estamos sendo constantemente influenciados a respeito das decisões que tomamos, a respeito daquilo que sentimos, a respeito do que falamos, a respeito do que pensamos. Isso forma em nós uma maneira de enxergar o mundo, isso influencia a maneira como eu enxergo o mundo, e como eu enxergo o mundo influencia a maneira que eu penso, a maneira que eu raciocino, que eu tomo decisões, que eu sinto, que eu me emociono, e por aí vai. E notem, a influência da palavra da serpente, ela influenciou a decisão de Eva e de Adão. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos alicerçar toda a nossa vida na palavra de Deus. Ela precisa ser a principal influência nas nossas vidas. Ela precisa ser aquilo que influencia as minhas decisões, influencia como eu penso, influencia como eu sinto, influencia o que eu quero, o que eu desejo. E quando isso não acontece, nós temos problemas. E aí o verso 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. E aqui nós temos uma sequência problemática, onde o homem e a mulher desobedeceram a lei do Senhor, desobedeceram a palavra de Deus. Percebam que a partir daqui nós temos um texto interessantíssimo que nós leremos agora, e eu quero mostrar para vocês nesse texto como que o problema do homem se tornou algo tão real e que nós vivenciamos, e até os incrédulos sentem esse problema. Mas leamos a narrativa que nos diz o seguinte: abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Até aqui por enquanto. Notem o seguinte: o homem ele tem um problema agora, e ele não sabe lidar com esse problema, ele não sabe resolver este problema. O homem que antes estava nu, homem e mulher estavam nu e não se envergonhava, agora eles têm vergonha. Agora eles se escondem da presença do Deus, do Criador dele mesmo, do Deus com o qual antes ele se relacionava, ele conversava, ele se comunicava, e ele ouvia a voz de Deus e ele falava com Deus. Agora ele se esconde. E essa é a realidade do mundo, essa é a realidade muitas vezes nossa. É muito comum nós nos escondermos de Deus, nos escondermos da presença de Deus quando pecamos. Isso é natural hoje ao homem, mas não é natural pensando na criação. O natural da criação é o homem se aproximar de Deus, o natural da queda é o homem se afastar dele. É o homem se esconder dele. E notem que Adão e Eva usam da capacidade, do potencial, nós falamos disso na criação, o potencial que Deus havia dado a eles para esconder as suas vergonhas, para tentar resolver o seu problema, e eles fazem folhas de figueira para si. O que eu quero trazer aqui para nós refletirmos? O problema do homem é comum a todo homem, certo?
e até os incrédulos sentem esse problema. Você quer ver essa dinâmica visível? Ela está muito visível em filmes, por exemplo. Quando você vê um filme, geralmente sempre tem essa dinâmica onde o homem ele tem um problema. Melhor dizendo, o homem ele tem um propósito, tem algo que ele quer realizar, algo que ele sabe que precisa fazer, mas há problema, ou seja, tem um problema que o impede de realizar isso, tá bom? E aí então, na trama do filme sempre é uma proposta de solução para esse problema. Trazendo para o real mesmo, saindo dos filmes, o homem sabe que tem um problema, a sociedade sabe que tem um problema, que existe um problema, a sociedade sente que tem um propósito a mais na vida, na existência, a mais do que apenas viver, a mais do que apenas sobreviver, e a sociedade está em busca de uma solução. E é daí que surgem várias correntes de pensamentos onde buscam solucionar esse problema do homem, como por exemplo, vou citar duas aqui, só para que a gente entenda isso. No decorrer da história, surgiu uma corrente de pensamento chamada positivismo, onde o homem passou a pensar que, por meio da ciência, por meio do seu conhecimento, ele consegue resolver o seu problema, ele consegue resolver o problema da sociedade. O iluminismo também, que foi um momento na história onde o homem começou a se colocar no centro, entendendo que, ou pensando que, propondo que você só precisa oferecer o devido ambiente certo, você só precisa oferecer a situação certa, a condição certa para que o homem então atinja o seu mais alto potencial e assim realize então o seu propósito de vida e resolva o seu problema, atingindo então a felicidade. Notem, são correntes de pensamentos através do qual o homem compreende que ele tem um problema, a sociedade tem um problema, e ele busca então resolver esse problema pelos seus próprios meios, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria força, assim como Adão e Eva fizeram. Isso é marca do pecado, isso é marca da queda. O homem tem um problema e ele está tentando resolver o problema pelas suas próprias forças. E não é incomum que nós também, cristãos, nós também tentamos por várias vezes resolver com as nossas próprias forças, com a nossa própria capacidade, o problema da nossa vida. Mas percebam, o problema do homem é o pecado. E ele surgiu aqui, nesse texto que nós estamos lendo. E aqui o homem já tentou resolver e não deu certo. Aqui o homem já tentou solucionar e não deu certo. E nós ainda muitas vezes caímos no erro de tentar solucionar ou de tentar justificar o nosso problema. E eu quero dar sequência no texto agora, para que nós então possamos compreender mais algumas coisas nesse texto. O que nós vamos ver agora são duas características que nós estamos muito acostumados a perceber em nós mesmos e na realidade. É a característica de transferência de culpa e de vitimização. Transferência de culpa e vitimização. Prestem atenção no texto, verso 12. Então disse o homem à mulher. Então disse o homem, está dizendo a Deus, melhor dizendo, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Notem aqui que homem e mulher demonstram para nós uma característica fundamental do pecado. Uma característica específica do pecado, a característica de justificação e vitimização, de vitimização e de transferência de culpa. Ao ser questionado a respeito do seu pecado, o homem transfere a culpa para Deus e para sua mulher. Ele até assume, eu comi, mas ele diz, eu comi porque, e ele dá uma justificativa. Notem, a gente faz mais isso. Nós erramos, nós pecamos e nós tentamos justificar os nossos erros. A mesma coisa nós podemos verificar com a resposta da mulher, uma vitimização, ou seja, a serpente me enganou, eu fui enganada e eu comi. Quantas vezes nós agimos com vitimização? Quantas vezes nós, diante da realidade das nossas falhas, dos nossos pecados, nós nos vitimizamos, nós nos fazemos de vítimas na história e não assumimos a nossa pecaminosidade, não assumimos quem nós somos. E é interessante notarmos, se você assistir uma discussão, uma briga de casal, por exemplo, se você se lembrar de uma briga que você já teve com alguém, com o pai, com o esposo, esposa, filhos, você vai notar que
existe sempre a presença de tentar justificar o seu pecado, de justificar a sua falha. Quando acusado por causa de uma falha, quando eu sou acusado de uma falha, a primeira reação é tentar se justificar. Por quê? Porque o homem sabe que tem um problema e ele está em busca de resolver esse problema. Ele até entende que há um problema, ele só não aceita que ele é o problema. Ele acha que o problema, ele quer que o problema seja fora dele, não com ele mesmo. Só que a verdade que nós temos aqui é que o problema está no próprio homem. O problema está dentro do próprio homem. O problema é o próprio homem. É o próprio homem. De maneira que, quando nós tentamos nos justificar com vitimização ou com transferência de culpa, nós estamos negando o que a palavra de Deus fala sobre nós mesmos. Nós estamos negando que o problema é comigo mesmo, que o problema é interior a mim, que o problema sou eu. Que o problema sou eu. E o que nós precisamos aprender com esse texto, irmãos, é a necessidade de assumirmos a nossa pecaminosidade dia após dia. Assumirmos que nós somos falhos e pecadores e nos arrepender do nosso pecado e confessar o nosso pecado. Essa realidade, essa narrativa precisa tomar conta das nossas vidas e trazer essa consciência para o nosso dia a dia. Trazer essa maneira de ver a vida, de enxergar a vida a partir dessa perspectiva de que o problema sou eu, o problema está dentro de mim, o problema é o pecado que me habita, que é uma condição que me leva a atos pecaminosos mesmos, e eu preciso da graça de Deus. Então eu gostaria de destacar esse ponto aqui ainda, para que nós caminhemos então para o final do nosso estudo de hoje, tá bom? Algo que eu quero fundamentar aqui ainda, mesmo não considerando todo o texto, mas eu quero ir agora para o versículo 17, tá? Então o pecado ele teve consequências imediatas, como nós vimos, como o sentimento de vergonha, de culpa, de medo. O pecado ele teve também consigo punições, tá? Punições dadas pelo próprio Deus. Então a punição sobre a serpente animal, a punição sobre Satanás, a punição sobre a mulher, a punição sobre o homem. E nós já ouvimos bastante sobre cada uma dessas punições, mas eu quero aqui destacar para nós algo que muitas vezes nós não nos atentamos, tá? Versículo 17. E para Adão disse, Deus está dizendo a Adão, e a punição de Deus a Adão é a seguinte: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. Tá bom? Até aqui. Então, o que nós podemos entender aqui? Não apenas a serpente, não apenas Satanás, não apenas a mulher, não apenas o homem, mas toda a criação foi punida pelo pecado do homem. Toda a criação foi punida pelo pecado do homem. Por quê? Porque o homem ele era o gerente da criação. E uma vez que ele pecou, ele deixou de cumprir a sua ordem de guardar essa criação. E agora então a criação também é amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E eu quero ver um texto com vocês em Romanos capítulo 8 que evidencia para nós essa verdade. Romanos 8, versículo 19 e 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a criação à vaidade, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. De maneira que a criação um dia será redimida, falaremos melhor disso em redenção, mas eu quero mostrar aqui que a criação ela foi também corrompida pelo pecado, tá bom? Então o mundo como um todo está tocado pelo pecado. E para fechar então o nosso estudo, eu queria fazer um breve resumo de tudo que nós trabalhamos e até mesmo repontuando de alguma maneira. Primeiramente, nós vimos que Deus é um Deus legislador. Ele determina o seu padrão no mundo e não deixa que o mundo simplesmente caminhe com as suas próprias pernas e determine os seus próprios valores e padrões. Ele determina o padrão dele no mundo.
e esse padrão deve ser seguido. Nós vimos ainda o perigo de nós invertermos as prioridades, invertermos os valores a respeito da palavra de Deus e darmos ouvido a outras vozes, darmos ouvidos a outras influências, tá bom? Principalmente influências contrárias à palavra de Deus. E que a palavra de Deus precisa então ser o centro das nossas vidas, aquilo que é o alicerce de onde nós tomamos decisões, de onde nós pensamos, de onde nós falamos, de onde nós desejamos coisas. A palavra de Deus precisa ser então isso para nós, tá bom? Para que nós não venhamos a dar ouvidos a influências contrárias. Nós falamos ainda, finalizando mais para o final aqui, a respeito da dinâmica do problema do homem, de que o homem ele tem um propósito de existência, mas ele entende que há um problema, mas ele não sabe solucionar esse problema e está em busca de solução. E aí surgem várias filosofias humanas tentando solucionar esse problema da sociedade, com vários ideais utópicos, muitas vezes, ideais inalcançáveis, irreais, mas que propõem uma solução para o problema da sociedade, para o problema do próprio homem. Mas nós vimos que o problema, na verdade, está dentro do próprio homem, de maneira que ele não consegue solucionar isso. E que muitas vezes o homem tenta justificar a si mesmo, ele tenta, quando acusado da sua pecaminosidade, acusado de um erro, ele tenta se justificar, ou seja, se sair como justo, como correto na situação. E aí vimos duas características, que é a vitimização, e vimos também a característica da transferência de culpa, como nós muitas vezes atuamos assim, reagimos assim, quando somos acusados de qualquer pecado, tá bom? E eu quero finalizar dizendo o seguinte, retomando essa questão de que o homem é o seu próprio problema, de maneira a dizer que o homem, não existe nenhuma área da existência do homem que não seja tocada e manchada pelo pecado. Não é que o homem não consiga fazer coisas boas ainda, porque nós conhecemos pessoas que geralmente a gente até brinca, né? Só falta ser crente, porque ainda há um padrão moral estabelecido no mundo e que muitas vezes até mesmo os incrédulos, eles agem no mundo baseado nesse padrão, obedecendo a esse padrão moral no mundo. Mas o que eu quero dizer é que toda a existência humana, ela está manchada de alguma forma pelo pecado, de maneira que o homem não consegue de forma alguma solucionar o seu problema por si mesmo. Ele precisa da misericórdia e da graça de Deus. E finalizamos falando então que toda a criação de Deus, ela foi condenada também, punida também e escravizada à vaidade, à corrupção, e ela aguarda também o dia em que ela será redimida deste cativeiro. E assim então terminamos esse estudo e no próximo falaremos então a respeito da redenção e caminhando então para o final dessa sequência de estudos.